Eu falo da população LGBTQIAPN+. As letrinhas vão longe, porque a natureza humana também ela é imensa. E também da população negra, eu enfrento essas questões, porque eu tenho, é uma curiosidade da minha biografia, né? Eu tenho uma trajetória em que eu trabalhei junto com a causa negra. O condomínio tem a obrigação de fechar a porta para o João e impedi-lo de entrar? E aí eu jogo a pergunta para mim. Wander, se você fosse síndico, a partir deste ofício, que foi feito o protocolo lá na portaria, ou protocolo direto na administração, você tem a cópia do documento. João não pode mais entrar. Você deixa o João entrar? Sim ou não? Olá, eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no Nossa Opinião Sem Muros, o canal do Conde TV. O programa que veio para revolucionar e trazer os melhores movimentos para o ecossistema condominial que é vivo. E para tanto, quebra o muro, preview! Estamos de volta e o programa de hoje é de suma importância para toda a coletividade. Não só para as pessoas que vivem dentro dos condomínios, dentro dos muros, mas também para aquelas pessoas que também não vivem em condomínio, estão fora dos muros e precisam entender a importância de que todos somos um. E para tratar do tema sobre a tutela jurídica das pessoas vulneráveis, principalmente dentro do nosso ecossistema, eu trouxe um grande amigo, um professor, um mestre naquilo que ele costuma fazer dentro dos prédios e fora deles também, que é criar os melhores meios de conscientização para que todos nós possamos viver em harmonia. E ele, meu querido amigo, Dr. Wander Andrade, é advogado, mestre e doutor de Direito pela PUC, pós-doutor em Direito Constitucional Europeu pela Universidade de Messina, na Itália, pró-reitor de Administração e Planejamento do Centro Universitário da Fundação Santo André, coordenador de vários cursos, autor de vários livros, dentre eles, olha só que lindo! O livro que vai trazer o tema, a temática de hoje para a nossa discussão. Dr. Wander, que honra, que alegria enorme tê-lo aqui na nossa casa, dentro dos nossos muros e criando conexão para as pessoas que também vivem fora deles. Vanessa, eu que agradeço o convite, para mim que é uma honra, tá bom? E dizer para você que a gente aqui, meio que do lado de fora, acompanha você. Eu sou um seguidor seu e, além disso, admiro muito o seu trabalho. Então, eu queria aqui, de público, parabenizar todo o seu esforço, todo o seu empenho, porque você faz realmente uma diferença no mercado e nós precisamos de pessoas como você. Eu que agradeço muito, 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 muito. E olha, eu leio os seus livros e este daqui eu farei questão de ler e colocar do lado da minha cabeceira, porque eu entendo verdadeiramente que ele é um norte, ele é realmente uma bíblia para que as pessoas entendam verdadeiramente que somos todos iguais. Infelizmente, não é, por conta de grandes julgamentos e das comparações, as pessoas que moram dentro e fora dos muros são preconceituosas. Infelizmente, existe um preconceito, muitas vezes velado, principalmente dentro dos prédios, e a gente sente isso na intimidade das pessoas que ali residem, principalmente quando nós estamos na figura de síndicos dos condomínios, e a gente sempre sabe o que as pessoas fazem no verão passado e no presente também, e a gente percebe como os vulneráveis, aí eu quero que você também explique para a gente, para os nossos internautas, para os nossos telespectadores, o que são essas pessoas vulneráveis, mas que fazem parte do nosso sistema. Muito bem, vamos lá.
Ao pensar em falar em vulneráveis, a própria palavra vulnerabilidade, ela nos convida a algumas reflexões. Inicialmente, se você olhar para o vulnerável social, isso é uma coisa. E na sociedade nós temos os tais e ditos vulneráveis sociais. São aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que não alcançam o mínimo nem o piso de dignidade humana e estão, de fato, muito suscetíveis de serem e permanecerem excluídos de todos os processos. Não é dessa vulnerabilidade que eu falo. Eu falo de um outro tipo de vulnerabilidade, porque nós falamos para o nosso segmento, nós falamos para aqueles que operam, vivem, respiram condomínios. E nos condomínios a gente observa que se você fizer um grande círculo envolvendo todas as pessoas que habitam, vivem, trabalham em condomínios, principalmente condôminos, que são as pessoas que nós tanto reclamamos que eles não se fazem presentes, por exemplo, nas assembleias, que são os grandes centros decisórios, você vai perceber que algumas pessoas não comparecem por já se sentirem excluídas, porque elas nunca são lembradas, nunca são vistas e muitas vezes são os ditos invisíveis. Invisíveis esses que podem ser colaboradores, funcionários, mas principalmente condôminos. Nosso foco, a nossa leitura e a nossa análise, nesse livro pelo menos, ela repousa sobre os condôminos, porque nós temos, de fato, algumas pessoas que, ou em função da idade, veja, crianças nunca participarão de uma assembleia, mas eu pergunto, elas precisam ter voz? Elas precisam ter eco? Um síndico diria assim, sobre o aspecto legal, não tem que ter voz nenhuma. Afinal de contas, ele não é um condômino, e lá na Assembleia falam os condôminos. Mas não é dessa voz que eu estou falando. É de uma voz um pouquinho mais ampla, né? Então perceba, como se você fizer uma análise jurídica de quem é condômino e quem não é condômino, você já está fazendo uma exclusão, de cara. De cara. Tá certo? E se essa exclusão for técnica, do ponto de vista de uma gestão de uma Assembleia, perfeito. O problema é que não fica nisso. Você tocou na palavra-chave. Você usou a palavra preconceito, e a palavra preconceito está muito associada à palavra discriminação. E o preconceito em si, eu falo isso, as pessoas às vezes não entendem direito, mas a ideia de ter preconceito não é ruim. Eu explico por quê. Porque, na verdade, todos nós temos preconceito. Por exemplo, quando você me convidou, e eu tentei fazer todo o esforço e consegui para ajustar minha agenda para te prestigiar, é porque eu tinha um conceito seu, um pré-conceito. Quando eu sair daqui e eu for escolher o prato que eu vou almoçar, eu já terei um pré-conceito. Se eu for comprar um carro, alugar um apartamento, comprar uma casa, eu vou ter pré-conceitos e nós trabalhamos com preconceito. O pré-conceito não é ruim se ele é de natureza positiva. O grande problema é quando o preconceito é negativo. Aí é que nós vamos entrar até nos crimes de preconceito, os crimes de intolerância, de ódio que nós temos, e isso repercute muito forte lá nos condomínios. Agora, mais grave que o preconceito é a discriminação. Porque o preconceito, ele existe em estado latente, ele é estado potencial. Ele precede os atos, as ações e as omissões. A discriminação, ela é o preconceito materializado. É quando ele efetiva e ele é visível, ele é perceptível. Ou então ele é da pior natureza. É aquele que é praticado dentro de um ambiente de uma hipocrisia comportamental, de tal modo que se acha até normal que você atue desta forma. Por exemplo, tratar um condômino porque ele não tem condições financeiras, tratar um outro com condições mais vantajosas. E isso é um pouco da cultura humana, né? Particularmente numa sociedade capitalista. Mas nós que somos gestores, nós que trabalhamos e buscamos, né, atingir níveis elevados de alta performance na gestão, nós não podemos aceitar nem o preconceito negativo e nem a discriminação negativa. E veja que existe também discriminação
positiva, não é? Quando as pessoas com deficiência têm a elas assegurado uma vaga lá no estacionamento, isso é uma discriminação. Só que ela é positiva, então ela é bem-vinda. Então eu tenho que entender isso inicialmente. Número 1, que tem pessoas excluídas nos condomínios, não só dos processos decisórios, mas até das festas que viraram moda nos últimos anos, né? Os síndicos promoverem o Dia das Crianças, o Natal, o Halloween, o Carnaval, e muitas vezes tem pessoas excluídas desses processos. Como que uma pessoa com deficiência está sendo incluída? Como que uma criança, como que um adolescente, uma pessoa idosa, uma mulher vítima de violência doméstica ou familiar? Nós falamos desse grupo de pessoas. Nós enfrentamos temas sensíveis nesse livro. Eu falo da população LGBTQIAPN+. As letrinhas vão longe, porque a natureza humana também ela é imensa. E também da população negra. Eu enfrento essas questões, porque eu tenho, é uma curiosidade da minha biografia, né? Eu tenho uma trajetória em que eu trabalhei junto com a causa negra. Eu fui coordenador do curso de Direito da única faculdade negra da América Latina, por 4 anos. Olha que incrível. A Faculdade Zumbi dos Palmares, que eu me orgulho muito de ter trabalhado e ajudado muito os meninos nesta causa. E lá eu aprendi com eles 2 coisas, né? Por exemplo, eu me recordo que o IBGE aponta a população negra como a maior no Brasil. É a maior população. Nós temos mais negros e pardos do que brancos. Quem diz isso é o IBGE. E esse número, se você chega a ele, por autodeclaração. É a própria pessoa que diz. Você fala, você é branco, você é negro, você é pardo, e a pessoa coloca, o IBGE chega no seu resultado. E aí você pergunta, puxa, Wander, se a população negra é maioria, se ela é majoritária, como é que ela pode ser vulnerável? Não faz sentido, porque ela é majoritária. Como é que você classifica ela como uma minoria? Aí eu explico. Veja só, a população negra, ela é minoria. Embora majoritariamente, aritmeticamente, ela está lá nos números do IBGE, se você for aos grandes centros decisórios, você verá que os negros são minoritários. É verdade. Eles são minoria até entre os síndicos, que não deixam de ser os CEOs dos condomínios. Eles estão lá, mas a presença é minoritária. Você vai nas grandes empresas, eles não estão lá. Ou em número muito menor, ou como minoria. Você vai até o Supremo Tribunal Federal, você não tem um negro. Teve um de passagem rápida, nunca mais. Você vai ao STJ, enquanto há 4. Não precisa ir tão longe. Vai aqui na Justiça de Primeiro Grau, vai no Ministério Público, você vai ver que eles são minoria. É esta minoria que eu me refiro. Agora, se você for às portarias, às faxinas e aos trabalhos pesados, vigilantes, eles são maioria. Então percebe como nós temos uma grande dívida social e esse descompasso precisa ser verificado e compreendido pelos síndicos. Por quê? Porque nós temos condôminos praticando atos racistas, discriminatórios, preconceituosos, pasme, às vezes sem perceber. Porque isso foi tão naturalizado que é uma coisa terrível, né? Terrível. E o outro exemplo que eu ia dar, lá na universidade aconteceu, e eu como coordenador do curso de Direito, eu era entusiasta, né? Sempre fui, e eu criei lá um núcleo, um observatório de denúncias, todas elas voltadas para questões de direitos humanos. Perfeito. Então, se houvesse qualquer atentado discriminatório, racista, preconceituoso, eu estimulava meus alunos para viessem para mim, 80% dos alunos eram negros. Então eu fui de sala em sala falando, pessoal, eu quero que vocês denunciem. Se vocês assistirem, presenciarem, souberem de que houve alguma prática discriminatória, preconceituosa, crime de intolerância, chega para a gente e denuncia no nosso observatório. Porque nós vamos atender essa pessoa do ponto de vista transdisciplinar, integral. E aí uma aluna me falou uma coisa que me bateu forte. Era uma senhora, inclusive, uma senhora negra. Ela me chamou de canto e falou, professor, se eu for denunciar, eu vou ter que fazer isso todo dia. Nossa. Porque eu sou vítima disso
todo dia. Os meus filhos são vítimas todo dia. E a minha família é vítima. Como é que eu faço? Eu falei, nossa, esse problema é muito sério, é muito grave, né? Então, é esse convite que eu queria fazer, para uma reflexão. E não só para uma reflexão, também para ações, não é? Vejam só, a questão das pessoas idosas, né? Você falou em preconceito. Existe um preconceito hoje que é classificado, tem nome em relação às pessoas idosas, que se chama etarismo. E esse preconceito perpassa, por vezes, os condôminos, os conselheiros, os funcionários, que não têm paciência com essas pessoas idosas. Verdade. E tem que ter um olhar especial. E aí eu pergunto para algum síndico, só a título de provocação. Você sabia que o Estatuto da Pessoa Idosa, e só uma observação, não se chama mais Estatuto do Idoso. Ele sofreu uma mudança de nomenclatura, ele agora se chama Estatuto da Pessoa Idosa. É só uma curiosidade. Você sabia que esse estatuto ele exige prioridade de atendimento? E nós sabemos disso, porque tem as filas nos bancos, tem os estacionamentos. Mas a pergunta que eu faço, você como síndico tem dado prioridade e conferido prioridade para as pessoas idosas? Por exemplo, no atendimento, em reuniões, em assembleias. Se uma pessoa idosa levantar a mão, tiver 3, ela tem precedência. Exatamente. Quem diz isso é a lei. E olha o que diz a lei também, que a pessoa acima de 80, ela tem prioridade especial, ou seja, é mais do que prioridade, acima de todos os demais. E às vezes nós estamos ali tratando as pessoas idosas como iguais, absolutamente iguais, quando não são. Elas têm ali particularidades, especificidades, que demandam um atendimento especial, um cuidado especial, um olhar especial. Nós estamos vivendo agora uma revolução tecnológica. Será que eles estão realmente sendo acolhidos? Ou será que o número de participantes, de pessoas idosas nas assembleias virtuais pode estar diminuindo ou pode não estar aumentando? Exatamente porque a tecnologia pode ser uma barreira para alguns. Eu sei que não é para muitos. Tem pessoas idosas altamente conectadas. Verdade. Não é? Mas há também aqueles que podem estar excluídos, se auto-excluindo, porque o condomínio não está incluindo. Então, o condomínio está lá formalmente fazendo uma convocação, publicando um edital, realizando uma assembleia do começo, meio e fim. Porém, a pergunta que fica é, quem está sendo incluído? Quem está sendo excluído? É uma reflexão, é uma ponderação que a gente convida todos a fazer. E é verdade, se a gente não observar, não olhar, a gente vai estar excluindo mesmo que de forma inconsciente. E muito acontece de forma inconsciente. Sim. Pessoal, como é que está a fachada do seu condomínio? Vocês estão dando a atenção necessária? Será que tem alguma unidade privativa que está com problema de insalubridade, por problemas de infiltração? A Tala Engenharia tem as melhores soluções. Confira! Esse assunto, ele é de suma importância e se a gente não parar para refletir, para pensar, tudo já acontece de forma automática. E hoje, com essa questão da inteligência artificial, as pessoas já não pensam mais. Elas já não têm mais a reflexão. Elas não param para observar. Está tudo muito no automático. E essas pessoas são pessoas que nós também faremos parte de alguma forma, ou já fizemos parte, ou estamos aí também sendo excluídos e nós não estamos percebendo, elas precisam de um olhar especial. E o síndico, como você bem colocou, o CEO ali do condomínio, ele tem que estar atento a tudo que está ali acontecendo. Teve um programa que eu gravei, acho que na semana retrasada, enfim, e que eu falei assim, pessoal, vocês já perceberam que a gente tem uma população idosa muito maior nos condomínios e que muitas vezes estão sendo abandonadas pelos seus próprios familiares, porque uma casa de repouso custa infinitamente mais do que uma cota condominial?
Vocês perceberam isso? Aí teve alguns funcionários meus que falaram, nossa, dona Vanessa, a situação está cada vez pior, porque a gente está enfrentando um aumento considerável da população idosa, e nós não estamos conseguindo alcançar os melhores tratamentos, porque eu falei, tratamentos? Mas que tipo de tratamentos? Não, para a gente poder cuidar delas. Aí eu pensei, meu Deus do céu, as famílias estão abandonando os seus idosos nos condomínios, os funcionários já estão se sentindo na obrigação de serem cuidadores, e aí começa a ter um grande problema sistêmico dentro dos prédios. As famílias não estão olhando os seus idosos, estão deixando ali largados, abandonados, dentro dos condomínios. Aí a gente fala das crianças. As crianças, a gente sabe que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora começou até a olhar mais para os seus regulamentos, mas crianças que são abandonadas dentro das áreas comuns por pais que talvez não estavam ali tão preparados para assumir esse mistério, essa responsabilidade. A gente tem as questões dos neurodivergentes, que são vistas como pessoas que têm um problema gigante e que não deveriam estar nos condomínios. A gente percebe, por isso eu falei na palavra preconceito, mas até agora eu vou falar preconceito ou discriminação talvez seja mesmo da forma mais correta, que são discriminadas na cara dura, para não falar outra palavra, não é? Sem nenhum tipo de tolerância, sem nenhum tipo de empatia e o pior, sem nenhum tipo de conhecimento sobre aquilo que precisa ser observado, que é justamente essa tutela jurídica, não é? Ninguém pode alegar ignorância à lei, mas também ninguém pode alegar o seu cumprimento, né? A gente tem que observar essas questões. Como é, Wander, que tem sido trazidas as demandas para o seu escritório, falando aqui na questão realmente jurídica, como é que as pessoas têm entrado no escritório? Porque eu sei que tem muita gente entrando com processos, perdendo, fazendo aí grandes movimentos preconceituosos, no sentido negativo, com discriminações acirradas contra os próprios vizinhos. Bom, são muitas perguntas dentro de uma só, né? Mas voltando e partindo do ponto que você falou, o teu comparativo é muito inteligente. Você compara a criança que está no extremo da vida com a pessoa idosa que está no outro extremo, né? E o que ocorre? Existe uma coisa um tanto costumeira em diversos prédios ao longo do tempo que a gente observa, que é um tanto que o abandono projetado de uma família das crianças nas áreas comuns. Então, porque tem brinquedoteca, porque tem espaço kids, porque tem playground, eu posso deixar crianças com crianças e normalmente não acontece nada. E porque não acontece nada, ninguém faz nada. Nem o condomínio, nem as famílias. Só que, você disse muito bem, alguns movimentos estão acontecendo. Hoje já tramita no Congresso Nacional um projeto de lei. Outro dia uma síndica, doutor, já publicou? Eu falei, ainda não, mas está em vias de publicar. Nós temos um projeto de lei que obriga crianças a não estarem sozinhas nos condomínios, principalmente nas áreas mais sensíveis e mais críticas do condomínio, tal qual elevador, por exemplo, que não tem como o síndico criar uma barreira física para uma criança. Exceção feita em alguns elevadores, que podem ser muito sofisticados, pode ter uma tecnologia de ponta, pode criar alguns embaraços para uma criança acessar. Mas, regra geral, na maioria, na imensa, esmagadora maioria dos condomínios, nós trabalhamos com o elevador clássico, aquele da botoeira, e, portanto, uma criança eventualmente acessa e pode entrar. Agora, esse é um ponto. E como a criança, em geral, repito, acaba não acontecendo muitos problemas, essa questão não é muito trazida à pauta. Por outro lado, quando você chega lá na pessoa, na extrema ponta que você falou do abandono, eu queria trazer alguns números, né? Eu gosto de trabalhar com números também, para sustentar nossas conclusões, para não ficar num achismo, né? A população de pessoas idosas no Brasil duplicou nos últimos 10 anos.
É um movimento que você não vê na Europa, você não vê nos Estados Unidos, é um movimento brasileiro. No Brasil, a gente sempre dizia que nós somos o país do futuro. E a nossa imensa, esmagadora maioria de jovens e de adolescentes e crianças ainda representam a maioria da população. Mas esse movimento está terminando, está acabando, e nós estamos trocando a casca, né? Estamos deixando de ser aquela lagarta para ser uma nova borboleta. Ou seja, o novo desenho da população brasileira, leia-se, o novo desenho dos condomínios, passa por um envelhecimento da população. Não somente isso, nós temos o avanço científico, nós temos o cuidado com a saúde. Agora, a geração saúde está ensinando para a gente como é que viver. A nossa turma, na nossa época, foi um pouquinho desregrada, abusou um pouquinho. A turminha não, agora está acordando cedo, está correndo, tomando café, fazendo encontro com os amigos. As baladas não estão sendo mais atrativas, mais atraentes. Olha a mudança de comportamento na sociedade. Tudo isso caminha para um fenômeno chamado longevidade. As pessoas vão mais longe, estão cuidando mais de si. Então, os condomínios terão pessoas mais idosas, mais velhas, em todos os sentidos, lá dentro dos prédios. Número 2, você também apontou para essa realidade. Pessoas morando sozinhas. Existe um estudo na cidade de São Paulo, e eu acho que São Paulo acaba sendo um referencial, um parâmetro para a grande maioria das cidades do Brasil. 20% das pessoas moram sozinhas, pelos mais diversos motivos. E dentro dessa população que mora sozinha, alguns diriam que pode ser por opção e tal, mas muitas pessoas são idosas. E São Paulo vai chegar no ponto que está a cidade de Paris hoje. Paris é uma cidade onde tem uma população muito idosa. E você descobre que uma pessoa morreu uma semana depois, a partir do cheiro, a partir do odor, e você arromba aquela porta e descobre que uma pessoa já estava morta lá, porque ela estava sozinha, porque ela não tinha família e ela estava abandonada. Para piorar esse cenário, você tem a nova conexão digital, onde as pessoas estão deixando, eu vi um estudo a esse respeito, deixando as tradições familiares, ou seja, o almoço de domingo, o encontro. Eu acho que nesse ponto nós brasileiros somos mais resistentes. A nossa verve latina ainda nos aproxima muito dos nossos familiares, mas é uma tendência mundial. E, lamentavelmente, nós também chegaremos lá, estamos passando, porque passa menos pela questão de uma origem, ser europeu, ser latino, e muito mais por uma questão tecnológica. As pessoas estão muito fixadas, muito conectadas aos aparelhos celulares, o trabalho das pessoas está aumentando, as pessoas estão levando o trabalho para o final de semana, também trabalhando sábado e domingo, e como é que fica a conexão familiar? Como é que ficam os encontros familiares? Como é que ficam os idosos que estão distantes e que deixam de ser visitados? Então, isso vai acontecer cada vez mais. E esse desafio é um desafio da gestão condominial. Mas cuidado, você não pode transformar o seu porteiro, seu zelador, num cuidador. Caso contrário, você está trazendo até um conforto para essa família que tem deveres e obrigações. Sim. De acordo com a lei, é muito interessante como a vida funciona, né? Porque quando as crianças são pequenas, os pais são responsáveis por elas. E se os pais não cuidam, eu vou até a justiça e a justiça obriga a cuidar. Tem uma frase que eu gosto muito da ministra Nancy Andrighi, que ela diz assim: o direito não consegue obrigar ninguém a amar, mas ele consegue obrigar a cuidar. É isso. De alguma forma, essa pessoa vai ser cuidada, bem ou mal, ainda que materialmente o direito consegue isso. Mas repara que no polo da vida, quando você está lá no outro extremo, não é diferente. Os filhos podem ser obrigados judicialmente a cuidar dos mais idosos, dos seus pais, dos seus avós. Eu posso ir à justiça. E ele pode ser obrigado a pagar uma pensão alimentícia. Eu não consigo obrigá-lo a amar, mas eu consigo obrigá-lo a cuidar. Eu me recordo de um caso concreto, um case que aconteceu aqui em São Paulo. Um síndico me chamou e falou: Wander, eu tenho uma pessoa idosa, mora sozinha, eu sou o síndico, também moro sozinho, um rapaz mais jovem, e eu acidentalmente cheguei no horário em que ela estava no corredor jogando álcool no chão
e colocando fogo. Nossa. E ficou muito nítido e muito perceptível que ela estava tendo problemas de saúde mental. Já, quem sabe, se aproximando de uma senilidade mental. O que eu faço como síndico? Primeira coisa, família. Nós chamamos o parente, eu me fiz presente como advogado, falei, eu quero estar presente. Você vai chamar o familiar, nós vamos sentar com ele aqui, nós vamos fazer uma ata, onde ele vai saber o que aconteceu, ele vai ser convocado a ter uma atitude Sim. e uma ação enérgica. Felizmente, esse familiar tirou aquela pessoa daquele convívio, ela não podia mais estar ali, porque ela representava um risco para a vida dela e um risco para a vida de todo o condomínio. Então, o primeiro passo é a família. Mas se porventura não tem família, está em estado de abandono, não tem conexão alguma, isso vai ser cada vez mais frequente. Verdade. Eu queria lembrar, existem aqui no Brasil várias estruturas no poder público, órgãos públicos vinculados a isso. Nós temos delegacia da pessoa idosa, nós temos Ministério Público e a curadoria da pessoa idosa. Lá dentro das prefeituras, dos municípios, existem os órgãos também de cuidado e de atenção. Então, se for o caso, você tem que levar ao conhecimento das autoridades. E não só isso, exigir ações. Se a coisa ficar embaraçada, emperrada na via administrativa, acione o seu jurídico. Que síndico é você que ainda não tem um jurídico lá no seu condomínio. É isso. A assessoria jurídica deixou de ser um luxo para ser uma necessidade, uma coisa imperativa. Assessore, advogado, assessore o seu síndico. Síndico, acione o seu advogado. Sim. E advogado vai lá e resolve esse problema. Esse problema é de ordem legal, é de ordem policial e tem que ser resolvido, porque são vidas que estão em jogo e você tem que ter uma ação muito enérgica, muito rápida. É uma questão de compaixão e solidariedade, Sim. porque a situação é realmente gritante. Eu tive alguns casos, né, na minha carreira como síndica, de tentativa de suicídio com pessoas idosas que moravam sozinhas. E aí a gente teve que salvar, teve uma situação que a gente conseguiu realmente salvar uma senhora que estava pendurada já na varanda, e o zelador teve que arrombar a porta, a gente conseguiu segurar o corpo, colocar para dentro. Quando foi ver, o parente morava no Rio de Janeiro, nem morava em São Paulo, deixou a mãe, porque ele disse que era mais cômodo. Ele falou, mas eu justamente deixei ela aqui nesse condomínio por conta da estrutura, dos funcionários. Eu falei, o senhor está equivocado, ela é sua mãe, né? E ela já estava com problema de saúde mental, já estava bastante agravado. Teve outro caso, que esse foi um pouco mais delicado, porque as proprietárias do apartamento, que eram duas meninas, uma era juíza, outra delegada. E abandonou o pai e o filho, os dois, já com problemas mentais, e a gente teve que acionar. A gente teve que acionar na justiça, o advogado na época ingressou com a ação em face das proprietárias, que negligenciaram, né, a vida do pai e do filho, achava que os dois poderiam se dar muito bem juntos em determinado condomínio. Então você veja que a situação, ela cresce, ela tem acontecido, infelizmente essa questão dos óbitos, o corpo fala, o corpo cheira, e infelizmente a gente só consegue enxergar determinadas situações, descobrir por conta dessas questões. Eu tenho um condomínio que a gente fez alguns combinados, né? Eu faço planos de contingência e normalmente eu notifico todos os apartamentos, todas as unidades privativas, para que eles informem quem são os idosos do apartamento e quem são os responsáveis por eles. E a portaria, o gerente predial, o zelador, a administradora, a gente tem essa relação desses apartamentos. Então, o que a gente faz? O que pese não seja muito uma obrigação condominial, mas é uma questão justamente de solidariedade humana, né? A gente costuma verificar onde é que estão, se estão viajando, se está tudo bem, telefona na unidade. Teve um caso muito sério de uma senhora que ela era da Bahia, estava morando no apartamento que ela nem sabia onde ela estava, porque ela já não estava em plenas capacidades mentais, e ela caiu no banheiro. A gente só conseguiu encontrar o corpo 3 dias depois, justamente porque a gente sentiu falta dela tomando banho de sol, e ela veio a óbito depois no hospital, já situação bastante desafiadora. Então veja, as coisas estão acontecendo, a gente precisa ter um olhar responsável, a gente não precisa amar, mas a gente precisa saber servir, e eu falo que quem sabe servir também ama, mas a gente tem esses limites.
e cada um tem que ser responsável pelas suas atitudes, né? Então o síndico ele precisa trazer essas questões que a gente fica sabendo por trás dos bastidores, para que as famílias sejam sim responsabilizadas, né? Porque depois tudo acaba no colo do síndico, né? É culpa do síndico, o síndico que não percebeu. Tem Fala, pais que querem deixar criança, condomínio como creche. E tem gente querendo deixar idoso como asilo. exato. E tá tudo errado. Tá tudo errado e a gente precisa corrigir isso, criando conscientização, porque eu falo que a virada de chave é você mostrar o problema, o óbvio precisa ser dito. Sem dúvida. O óbvio precisa ser dito e nos condomínios a gente precisa sim mostrar o óbvio. O síndico ele é formador de opinião, ele tem obrigação sim de trazer os problemas que estão acontecendo. Eu me recordo que eu assumi um condomínio que tem muitas crianças e muitos idosos. Logo que eu entrei, eu já fiquei, o pessoal já ficou meio assim em cima do muro, essa síndica aí. E eu estava fazendo uma vistoria na área da piscina. Quando eu cheguei na piscina, eu falei, por que esses portões estão todos abertos? Aí o pessoal, não, porque sempre foi assim. Eu falei, não, o fato de ser assim não vai ficar assim. Já podem fechar os portões, os obstáculos para a piscina precisam ter fechados. Quando eu adentro na área da piscina, tinham duas crianças pequenas, sozinhas, e aí eu olhei à direita, duas senhoras. Eu cheguei para elas e falei, são os netos da senhora? Não, a gente não sabe nem quem são. Eu falei, sério? Não estão juntos? Não, nós não sabemos quem é. E olha, mãe aí, ó, negligente. Essa mãe é negligente. Imagina que eu deixaria meu filho assim. Aí eu fui falar com eles, falei, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Cadê a mamãe e o papai? Estão no apartamento que eles estão com visita. Aí eu falei, puxa, como assim? Qual a unidade privada? Qual apartamento? Aí eles falaram, interfonamos. Olha, tem duas crianças aqui, estão sozinhos, eles sabem nadar. Eu falei, olha, o fato deles saberem nadar, uma criança de 4, uma criança de 6, não significa que eles possam ficar desacompanhados na área da piscina. Eu determinei e eles vão ficar. Eu falei, bom, então eu vou ter que mandar uma notificação para a nossa unidade e eu quero que a senhora, por favor, também me encaminhe uma autorização de próprio punho assinado com firma reconhecida que a senhora vai permitir, vai querer que seus filhos continuem aqui. Ela falou, o quê? Você está querendo que eu me responsabilize por eles? Eles estão aqui justamente porque é um condomínio clube. Eu falei, olha, mesmo num clube, a senhora não pode deixar seus filhos sozinhos sem a supervisão de um adulto. E as senhoras que estão aqui, elas nem conhecem e já estão dizendo que a senhora é negligente. Ela desceu brava. Quem você pensa que você? Eu falei, síndica. E eu não vou permitir que seus filhos fiquem sozinhos. Aí ela disse, mas sempre foi assim. Eu falei, os funcionários disseram a mesma coisa, mas agora cortou, acabou isso. A senhora vai se responsabilizar se eles vierem, eles estão dando mortais na piscina, inclusive já pedi para separar as imagens, eu vou guardar essas imagens, eles estão dando vários mortais, eles podem bater a cabeça na borda e acontecer alguma coisa. A senhora vai também se responsabilizar por tudo isso? Ou a senhora vai querer culpar o condomínio depois? Aqui não vai funcionar. Onde é que está escrito isso? Eu falei, olha, em que pese tem uma placa enorme ali na parede, está no regulamento interno, também está aí o crime de abandono de incapaz, também está no Código Penal, também tem o Estatuto da Criança e Adolescente. O que a senhora mais precisa? Para tirar os seus filhos imediatamente da piscina ou ficar com eles? Ela disse, eu estou com visita agora. Eu falei, então a senhora leve os seus filhos para casa. Ela olhou para mim com muita raiva, mais raiva, e começou no grupo de moradores a descer o pau em mim, né? Aí eu mandei um comunicado geral sobre as questões, onde é que estava escrito. Depois veio gente, olha, agora eu tô com os meus filhos, tá? Eu, que bacana. Olha, a senhora tem razão, viu? Que legal. Então, ninguém acredita que alguma coisa ruim vá acontecer até que elas aconteçam. E aí eu comecei a pegar vários noticiários, várias matérias jornalísticas com materialidade, tudo muito certinho, não sensacionalismo barato, e comecei a encaminhar para as listas de transmissão, para mostrar, olha, isso acontece, pode ser aqui. E aí foi justamente numa época que aconteceu pelo menos 3 tragédias em condomínios, eu mandei todas, eles falaram, meu Deus, olha, isso pode acontecer aqui, aí todo mundo começou agora a cuidar. Então, essa conscientização faz parte do papel do gestor também. No teu exemplo, eu vejo 2 ações bem importantes, né? O primeiro, o poder da comunicação, não é? E o segundo, a celeridade com que você agiu. Então você viu e não deixou para depois, você comunicou imediatamente. E mais, você estava preparada para responder até tecnicamente, porque as pessoas vão te emparedar e elas vão te enfrentar, que é uma coisa da nossa cultura, né? Outro dia eu estava num condomínio de altíssimo padrão, com uma síndica de altíssima respeitabilidade,
E ela foi tão sincera que ela me chamou de canto e falou assim, Wander, você está vendo aquela criança que está passando neste exato momento de bicicleta ali? Ela não poderia estar ali. Se eu ligar para a mãe dela e eu vou fazer isso, eu tenho certeza que eu vou ouvir e ela vai tentar me destruir. Mas eu não vou deixar de fazer. Porque é o ônus da gestão, é o ônus do cargo. Você, de fato, deve fazer. Por quê? Porque se acontece algum incidente, algum acidente, veja só, o síndico não é o responsável direto pelas crianças. O responsável direto, a lei deixa muito claro, o Código Civil Brasileiro, o capítulo Direito de Família, os pais ou responsáveis legais, são eles que têm a tutela, a guarda, todos os cuidados em relação à criança. Mas o artigo 18 do ECA, ele diz o seguinte, todos são responsáveis. Olha que interessante, ele não exime a sociedade como um todo. E como o síndico, para piorar a situação, ele é um garantidor, porque o artigo 1348 dá a ele dever jurídico de agir, então eu recomendo que ele adote alguns cuidados. Por exemplo, número 1, treine os seus funcionários. Número 2, crie protocolos. Sejam eles os procedimentos operacionais, sejam eles o que você chama de plano de contingência, já estou te parabenizando por essa ação, que no seu caso não é surpresa nenhuma, né? Ainda crie barreiras prioritárias. E o seu exemplo trouxe exatamente isso. Algumas áreas comuns do condomínio, criança não pode nem estar perto, sozinha. É o caso da piscina. A academia não tem por que criança entrar. Sala de máquinas, impensável. Então nós temos uma série de locais que, quando possível, você deve criar barreiras prioritárias. E, acima de tudo, o síndico não será responsável, a prioristicamente, o porteiro também não, porém, se vocês têm conhecimento, estão vendo, estão presenciando aquilo que a lei chama de situação de perigo, o artigo 135 do Código Penal fala em omissão de socorro. O crime de omissão de socorro não acontece somente quando o perigo já está acontecendo, mas quando ele está em vias de acontecer, na iminência de acontecer. Então veja, o que é conhecer a lei e o que é conhecer, os pais também conhecerem. Você quer ver uma questão delicada, quando volta, virando um pouquinho a página, ainda no campo dos vulneráveis, né? Que são as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar? Eu tenho sido muito perguntado sobre os ofícios que muitas mulheres trazem, mormente mulheres, né? A Lei Maria da Penha protege prioritariamente mulheres. Ofícios do Poder Judiciário, já com medidas protetivas, determinando medida protetiva. E, às vezes, o dono da unidade é o homem, não é nem ela. Às vezes ela é uma namorada, é uma noiva, mas ela pode ser também esposa, não importa. O fato é que ela traz uma medida protetiva. E ela fala, o João não pode mais entrar. Aqui ele é o proprietário. Está escrito, síndico, faça de tal sorte que ele não mais entre aqui. A pergunta que eu costumo fazer, até para fazer também uma provocação e uma reflexão, é a seguinte, o condomínio tem a obrigação de fechar a porta para o João e impedi-lo de entrar? E aí eu jogo a pergunta para mim. Wander, se você fosse síndico, a partir deste ofício, que foi feito o protocolo lá na portaria, ou protocolo direto na administração, você tem a cópia do documento, João não pode mais entrar. Você deixa o João entrar, sim ou não? Eu costumo dizer o seguinte, do ponto de vista de um princípio que está muito raro hoje em dia, que não faz parte dos deveres do síndico, mas me parece que faz parte de uma necessidade de nos colocarmos enquanto pessoas humanas, existe uma coisa chamada solidariedade humana, que não está muito em moda. Sobre a ótica da solidariedade humana, eu acataria aquele ofício e eu faria de tudo para o João não entrar. E orientaria meus porteiros, eventualmente, a depender de uma consulta mais formal, eu retiraria até os acessos biométricos, reconhecimento facial, afinal de contas temos uma ordem judicial. Mas eu acho que ela precisa ser mais elaborada. Mas vamos imaginar que o João entra, ou porque ele tem um amigo que o autorizou, ou porque ele tem uma tag que ninguém sabia que ele tinha, ou porque o reconhecimento facial não foi ainda subtraído do sistema, ele entrou.
pergunto, o condomínio é responsável pela entrada dele? Aí que eu deixo os síndicos um pouco mais tranquilos. Eu falo, olha, a ordem judicial e a medida protetiva não é para o condomínio. Ela é para o João. É uma ordem direta e pessoal. Esquece o condomínio, imagina que você é um clube. E lá no clube o João é sócio. E o João chegou lá. E a Maria estava lá também, e ela quer processar o clube porque o João entrou. Não, esse problema não é do clube. Como esse problema não é do condomínio, esse problema é do João, no nosso exemplo aqui. Sim. Mas cuidado, porque alguns advogados mais cuidadosos e mais atentos estão pedindo para o Poder Judiciário para que o condomínio seja intimado e para que ele também impeça a entrada do João. Se isso acontecer, esquece o que eu falei. Deixa de ser um dever de solidariedade para ser um dever jurídico. Direto. E houve um caso em Goiás, houve um caso em Goiânia, em que o advogado requereu que o condomínio fosse intimado, e ele foi, para não permitir que houvesse a entrada da pessoa. E o condomínio, de alguma forma leviana, descuidada, desatenta, permitiu que a pessoa entrasse. Nossa. Resultado, o condomínio foi condenado. R$5.000 por evento. Nossa. É a penalidade que foi aplicada naquele condomínio. Então perceba o grau e o volume de nuances, porque a gente acabou de falar de crianças que são evidentemente vulneráveis pela própria condição natural e orgânica, pessoas idosas que é também perceptível a sua vulnerabilidade, mas nós temos pessoas que estão no meio desse cenário, como as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Eu deixo claro que não é qualquer mulher, é só esta especificamente. Então, muitas delas que são inclusive vítimas de violência, nem é doméstica e nem é familiar. Então eu tenho que estudar tudo isso e analisar. Eu torço muito para que há um projeto de lei no Congresso Nacional que ele seja aprovado e ele amplie o conceito de domicílio. Porque hoje a violência doméstica é aquela que acontece apenas dentro do lar ou entre pessoas com vínculo pretérito presente. Fora disso, não tem como aplicar. Então imagina, vizinho contra vizinha no condomínio, não é caso de Lei Maria da Penha. Não. Porque não tem relação de afeto, não tem domicílio comum e não tem relação familiar. Logo, não se aplica a Lei Maria da Penha. Tecnicamente, não dá nem para pedir medida protetiva, que não tem base legal e tem delegado que já recusa. Tá dando, Agora está havendo um movimento, mas se ele for formalista, ele vai negar. Vai negar. E se o juiz for também formalista, vai negar. Vai negar. Agora, está tendo um movimento para ampliar o conceito de domicílio para incluir o condomínio. Sim. E eu acho fundamental. Precisa. Porque ali as pessoas moram juntas. Embora não sejam da mesma família, embora até podem não nutrir relações de afeto, eu acho que fica complicado. Por outro lado, tem que examinar também cuidadosamente cada hipótese. Veja você. É muito interessante, né, uma coisa? As disciplinas se conversarem, né? Mas quando ocorrem separações, o homem que não aceita a separação, e eu estou assistindo uma série da Netflix, que eu já li o livro, inclusive, que fala da Ângela Diniz. Eu comecei ontem. Fantástica. Né? Eu estou no começo dela ainda também. E eu já conheço a história, e já vi um filme, mas é uma história que merece ser vista, e todo mundo precisa ver aquilo para ver o que foi e o que continua sendo a vida das mulheres que não foram incluídas, né? E continuam excluídas dos processos decisórios da sociedade. E o que acontece? A gente observa em casos como este situações de total exclusão, absoluta exclusão. E voltando então para a questão da mulher, dentro do condomínio, o síndico tem que ter esse olhar muito atento, muito preocupado, porque essas situações vão acontecer, estão acontecendo, mas as leis foram muito frágeis. Especialmente no estado de São Paulo, por exemplo, a lei que obriga a colocar cartazes, levar ao conhecimento da delegacia de polícia o dever jurídico do síndico, sequer aplicou multa. Não é o caso de muitas leis no Brasil que tem aí aplicando multa. Então, felizmente, você tem ainda alguma ação enérgica nesse sentido. E eu acho que nós temos que entender também um pouquinho esse fenômeno, né? Saber que essas medidas protetivas vão chegar,
vão acontecer e você vai ter que administrar, não é? É um fenômeno que hoje está posto lá nos condomínios, tem que ser administrados. E não tem como, não tem o que fazer. Pessoal, vocês conhecem a Market for You no seu condomínio? Mini mercado, que além de comodidade, também traz receita. Confira! O Market for You é a maior rede de mini mercados autônomos do Brasil e está presente em todas as regiões do país, com mais de 2.100 lojas e mais de 1 milhão de transações todos os meses, tornando a rotina de milhares de pessoas mais prática. São muitas questões que devem ser observadas, por isso que eu falo que não adianta a gente achar que qualquer pessoa pode ser síndico de condomínio. Em que pese a gente leia no próprio código que qualquer pessoa pode ser síndica, pessoa física, né, ou jurídica, a gente tem que entender que algumas questões devem ser estudadas e quando o síndico ele não tem todos os conhecimentos, ele precisa buscar esses conhecimentos e hoje não dá para pensar em condomínio sem uma assessoria jurídica ajudando esse gestor a tomar as melhores medidas, porque se você for pensar, tudo que tem dentro de um condomínio tem uma tutela jurídica. Tudo que a gente pensa em fazer pode trazer uma consequência jurídica. Ação, omissão, as pessoas inertes numa assembleia, aquelas pessoas que deixam tudo acontecer porque falam não é comigo, tudo tem uma consequência. Até as indenizações, como você bem trouxe de um caso real, né? O condomínio foi ali considerado parte para a resolução de uma questão, não fez, não se ateve, não prestou atenção, teve uma condenação. Então, todos os sócios acabam tendo que pagar por esta inércia, por essa omissão, por essa negligência, enfim, por qualquer situação. Então, tudo tem uma tutela. E hoje, a gente percebe, voltando naquela questão das crianças as pessoas com espectro autista, a gente percebe hoje as problemáticas de não ter, por exemplo, uma vaga disponível, né, de garagem. A gente vê que nos shopping centers isso já está se tornando, pelo menos aqui em São Paulo, uma realidade. A gente percebe que existem vários desafios que essas famílias passam e não são vistas como deveriam. Teve um caso num condomínio que o morador veio aos gritos na administração falar comigo, dizendo: você é obrigada a tirar esses, vou usar o termo que ele usou, esses retardados aqui do condomínio. É você que tem que resolver isso, porque eu não pago condomínio para ter esse tipo de vizinho. Aí eu olhei para ele e falei: olha, primeiro que o senhor vai ter que reconsiderar tudo que o senhor acabou de falar e pode começar a se retratar, que aqui não tem nenhum retardado. Aqui existem pessoas diferentes que merecem o seu respeito, o meu e de todos os outros. E aí ele falou: não, porque é um absurdo, eu não durmo, isso, aquilo. Eu falei: olha, você já procurou conversar com o seu vizinho? Você já procurou tentar dialogar com ele? Porque é uma questão que só o senhor reclama. Ele: o quê? Mas o condomínio inteiro está sendo atingido. Eu falei: não, na verdade é uma questão só entre duas unidades e é uma questão particular sua nesse sentido, porque todos os outros vizinhos entendem muito bem o que está acontecendo aqui e é só o senhor que está agindo com essa forma discriminatória. Você veja, existem pessoas que entendem, compreendem, mas existem aquelas outras que preferem agir de forma ignorante, agressiva e querem que o síndico ainda tome uma atitude. Eu ainda falei: olha, o senhor ainda comprou unidade privativa, aqui não é um hotel, que o senhor chega e fala: olha, eu quero trocar de quarto. Aqui o senhor não tem condições de trocar de apartamento, a não ser que o senhor venda o seu ou compre outro, mas eu não tenho muito o que fazer nesse sentido, a gente tem que chegar num acordo. E nesse caso ele me ofendeu, enfim, eu acabei mandando uma multa direta para ele, que na Assembleia foi ainda confirmada, mas a situação está ficando cada vez mais gritante nesse sentido, com esse inconformismo das pessoas em não aceitar o que é diferente. Eu queria fazer uma metáfora. Eu tenho um amigo que ele é procurador municipal em São Paulo. E ele, naturalmente, ele tem que defender o município quando ações judiciais são propostas contra o município. Em São Paulo, quando tem chuvas torrenciais, o número de árvores que caem chega a quase 200 para mais. Quando essas árvores caem,
por vezes elas causam dano em cima de um carro, em cima de uma moto, uma pessoa. E eu perguntei para esse meu amigo, escuta, quando uma ação dessa é proposta, quantas você ganha? Ele falou, nenhuma. Eu perco todas, porque o município é responsável pelas árvores. Aquelas árvores não nasceram lá, elas foram inseridas a pretexto de um projeto urbanístico e, como tal, é a chamada teoria do risco, que o direito administrativo explica. Vamos trazer isso lá para o condomínio. Aconteceu, um determinado condomínio, que eu assessoro, de cair uma árvore sobre um veículo. E essa pessoa achou que porque lá fora a responsabilidade é do município, aqui também seria a mesma lógica. E ele entrou com ação contra o condomínio para se ressarcir do prejuízo da árvore que caiu. Primeira pergunta que eu fiz para a síndica, escuta, as manutenções estão em dia? Estão, doutor. A poda está em dia, tem um comprovante, tudo bonitinho. Então me traz isso aqui. Eu ingressei na justiça e eu expliquei o seguinte, falei, excelência, o nome do condomínio, eu posso citar porque não estou desabonando em nada, se chama Parque do Arvoredo. As árvores já estavam aqui quando esse condômino comprou. Não é novidade nenhuma. Isso aqui da árvore cair se chama... O condomínio tem que fazer as manutenções. E fez. Estão aqui as manutenções correntes. A queda desta árvore se deve a um fenômeno chamado força maior. E a força maior não pode gerar responsabilidade para o condomínio, é uma causa excludente da responsabilidade civil. E nós ganhamos. Perfeito. Sob esse argumento. Por que eu estou dizendo essa metáfora? Porque esta pessoa que está reclamando do neurodivergente, quando ele compra o apartamento, embora não tenha um nome lá, apontando para a pessoa de uma pessoa neurodivergente, ela pode estar presente. Como pode estar presente uma pessoa com perturbação da saúde mental. Como pode estar presente uma pessoa que possui animais que vão latir. Como pode estar presente uma pessoa que tem crianças que vão chorar. E vão fazer isso à noite, na madrugada, e vão avançar o horário durante a madrugada. E pode fazer com que impacte o meu sono. E pode ser que eu tenha um sono de pedra ou eu tenha um sono de pena. E a depender, então perceba, nós somos muitos. E no condomínio nós somos mais ainda. Como é que o judiciário tem se posicionado diante desses diferenciais, dessas questões inusitadas? Eu gosto muito quando eu vejo as jurisprudências repetindo, carimbando e reiterando esse entendimento, dizendo o seguinte, dever de tolerância. Se você é intolerante, o problema é seu, porque no condomínio não cabe intolerância. Cuidado, que isso não é uma chancela para tudo. Para qualquer coisa. Eu tenho que ver casos e casos, mas regra geral, existe uma coisa também que é muito importante que nós saibamos, e a gente fala muito de certos mantras, e é importante que nós os conheçamos, como sossego, salubridade, saúde, segurança, bons costumes. Os deveres dos condôminos estão lá no artigo 1336, perfeito. Mas tem um conceito jurídico que todo síndico tem que dominar. Não é porque é jurídico e não é porque... Não, ele tem que dominar. Se chama uso normal da propriedade e uso anormal da propriedade. O que é isso? Qual que é a diferença? É o seguinte, quando uma pessoa abre a torneira, e aí o exemplo fala mais alto, quando a pessoa abre a torneira de madrugada e a pessoa liga para o síndico, escuta, o cara abriu a torneira de madrugada, o cara está tomando banho de madrugada. E eu estou ouvindo, meus amigos, nós sabemos que a nova configuração arquitetônica dos edifícios nos traz dificuldades. É verdade. Porque ela é cada vez pior. Os prédios mais antigos são mais robustos. Muitas vezes você não ouve nada do vizinho ao lado em função de um modelo de construção, de um modelo de edificação, que teve essa preocupação. Muitos dos atuais não têm nenhuma preocupação com isso, se preocupam com outras questões. Cada vez mais os órgãos governamentais fazem novas exigências de caráter ambiental, de caráter urbanístico. Os construtores ficam em saia justa e, às vezes, nem vou dizer que negligenciam um item. Não, eles optam por um modelo de construção, que é isso que permite que você possa ter acesso sonoro ao que acontece na unidade do lado. Então, especialmente nesse momento, você tem que entender o quê?
que tomar banho à noite, eventualmente, que abrir a torneira, eventualmente, que ir ao banheiro na madrugada, que ligar um liquidificador, pode ser uso normal da propriedade. Não é uso anormal. Agora, quando você faz uma festa, como eu vi um jovenzinho outro dia, multado, ele estava lá na Assembleia defendendo o cancelamento da multa. E ele falou, pessoal, ele tem 21 anos lá, estava lá, eu tinha só 18, era muito jovem na época. Ele está com 21, não parece, então ainda continua jovem, né? Mas ele falou assim, vocês já esqueceram a festa que eu fiz aqui? Com toda certeza, vocês nem se lembram mais dela. E um condômino disse assim, meu jovem, eu nunca vou me esquecer da sua festa. Ela é inesquecível. Você trouxe uma banda para o salão de festa. Essa banda avançou na madrugada. Ela foi às 2 da manhã, às 4 da manhã. O pessoal saiu da festa, foram todos para a piscina. Nós nunca vamos esquecer dessa festa. Isso é uso anormal da propriedade, isso não é permitido, isso é um abuso do direito. Mas essas outras questões, que é uso normal, nós temos que tolerar, nós temos que aceitar. Elas vão nos incomodar em alguma medida, elas vão nos trazer algum desconforto, mas se você não está preparado para isso, significa dizer, você não pode viver em condomínio. Porque se você não tem o dever de tolerância para com essas situações, então você tem que viver como um eremita, uma pessoa isolada, que Deus te abençoe, te dê muito dinheiro e muitos recursos para você viver numa casa isolada, mas queria te avisar, tá? Que as cidades estão crescendo, estão verticalizando. Hoje há muitas cidades no Brasil que a maioria das casas já são unidades em condomínio e a tendência é essa, não tem volta. Não tem volta. E olha, gente feliz não enche o saco, né? Verdade. Não tá feliz aqui? Tchau. Teve uma vez que o morador falou assim, escuta, mas você quer que eu faça o que? Eu falei, ó, se você não tá feliz aqui, é melhor você se mudar. Ele falou, o quê? Eu me mudar? Eu falei, você com certeza vai ser mais feliz em outro lugar. Ou não, ou não. Às vezes o problema é ele, né? O problema é ele. Pessoal, como é que está a segurança fora dos muros do seu condomínio? A CoSecurity no seu prédio consegue trazer todas as melhores soluções com os totens de segurança colaborativa. Confira! DI by CoSecurity é muito mais do que uma câmera na sua portaria. É um conjunto de serviços integrados conectado ao banco de dados do Smart Sampa, capaz de identificar situações suspeitas e acionar em tempo real nossa central de providências. Além disso, mantém o porteiro em constante estado de atenção, com simulações surpresa durante o turno, reduzindo riscos causados por rotina ou distração. DI by CoSecurity, o olhar implacável que faltava na sua portaria. Vander, que programa incrível, como é bom te ouvir. Como é bom refletir com você. Foi uma aula imensa, maravilhosa, que com certeza eu não vou esquecer e com certeza maior ainda, os nossos internautas vão amar. Você é incrível, sou sua fã. Obrigada por tanto, por essa generosidade, por estar aqui com a gente, tratando de um tema tão sensível e tão importante, que faz parte das nossas vidas, né? Às vezes a gente não tem, fala assim, ainda não sou idosa, não tenho filho, não tenho... Espera um pouquinho, faz parte das nossas vidas. Se não agora, depois, a gente nunca sabe, não é? Obrigada por tanto, gratidão por tê-lo aqui. Bom, eu que preciso agradecer a você e lembrar, né, Vanessa, que esse tema ele é tão importante porque ele fala por aqueles que não falam, ele fala por aqueles que não podem se pronunciar. E olha que interessante, lá no Código Civil, na mais recente reforma que atingiu as chamadas assembleias virtuais, é assegurado expressamente, nunca foi expressamente, agora sim, o direito de voz. Está lá agora, o direito de voz do condômino, né? Mas eu queria falar exatamente sobre a voz destes condôminos, que ninguém ouve, que estão lá e que ninguém dá a devida atenção. Então, nós estamos chegando numa época muito especial do calendário, que é o Natal. E no Natal parece que o nosso coração se abre um pouco mais, e eu queria convidar todas as pessoas para abrir o seu coração.
Mas eu quero deixar bem claro que esse livro não é uma mensagem de Natal, porque se ele for uma mensagem de Natal, ele está errado, porque ele é uma mensagem de todos os dias. Olhar para essas pessoas é viver o Natal todos os dias. Então, que o seu coração se abra, que você seja uma pessoa mais tolerante, que você se prepare para a convivência mútua, porque é um desafio permanente. Eu acho que não tem que ficar mudando de edifício, porque se você mudar, você vai chegar em outro e vai encontrar a mesma situação ou pior. Verdade. Então, naturalmente, você tem que entender qual é o limite, o que pode, o que não pode, e entender que condomínio é realmente uma realidade regrada, é um organismo que tem a sua vida, mas ele precisa ter saúde. E essa saúde passa pela forma como nós nos comportamos em relação uns aos outros, com mais gentileza, com mais urbanidade, com mais carinho. Quando nós vivenciamos a pandemia e eu vi aqueles gestos das pessoas comprando alimento para as pessoas idosas que não podiam, eu falei, puxa vida, o mundo vai sair melhor. Depois da pandemia, nós seremos melhores. Não é o que eu estou vendo. Então, eu acho que nós temos que aprender, temos que estudar, e você está de parabéns por proporcionar um ambiente, um espaço que vai permitir divulgar essa mensagem, e eu acho que a gente melhora um pouquinho, sim. Temos que acreditar nisso. Temos que acreditar, temos que ter fé, sempre que possível, dar vez e voz, principalmente para aqueles que às vezes não têm as condições necessárias, favoráveis, ou não tenham a oportunidade. Gratidão, meu amigo. Estamos juntos. E que sejamos pessoas melhores todos os dias. Aqui, ó. Você também aqui, ó. Obrigada. Agradeço. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.